Olá, caros colegas advogados, aqui é Carlos André Pereira Nunes, eu sou advogado, professor da Escola Superior da Advocacia do Estado de Goiás, professor da Escola da Magistratura no Estado de Goiás e, da mesma sorte, sou fundador do Instituto Carlos André, Centro de Excelência em Língua Portuguesa e Redação no Estado de Goiás. Pois bem, caros colegas, hoje nós iremos conversar com os senhores a respeito de um dos grandes assuntos da língua portuguesa, talvez deveras um dos maiores assuntos da língua portuguesa, que está ligado à ideia da regência. E a regência que é bastante conhecida aqui no mundo jurídico, no nosso mundo jurídico, nós percebemos bem a importância da regência. A palavra regência está intimamente ligada à ideia do regens, que vem do francês, do regere, do latim, que significa a ideia de organizar. Antigamente pensava-se que a ideia de comandar, mas a ideia de organização. Quando se fala em regência, se fala em organização. Reger é organizar. Tanto que, a certa feita, um maestro, famosíssimo maestro, ficou um pouco chateado quando percebeu que havia lá a estrutura maestro-regente. Não sei se vocês perceberam isso em alguns espetáculos de maestro, maestro-regente. Ora, alguém já viu algum maestro que não seja regente? Maestro é aquele que rege, aquele que comanda a orquestra. Então, maestro já é regente. Então, se usa o maestro ou apenas regente. No mundo jurídico, a nossa Constituição, ela nos rege. No mundo jurídico, a nossa Constituição, ela nos dá o norte, ela nos dá a estrutura que nos faz caminhar democraticamente em termos de organização. E hoje nós iremos conversar com os senhores a respeito das principais regências em língua portuguesa. Muito bom que os senhores tenham aí um dicionário aberto, importantíssimo que os senhores tenham um dicionário, principalmente o dicionário Aurélio, que é o mais inovador, é o que tem sido mais usado hoje e tem um bom nome. Há outros, como por exemplo o dicionário Wise também, que é muito interessante, mas repito, o Aurélio, principalmente esse Aurélio, novíssimo Aurélio, em que se comemoraram 100 anos de dicionário Aurélio, é um belíssimo dicionário. Ele traz algumas nomenclaturas interessantes e que materializam a nova doutrina de regência, principalmente a regência verbal. E nós vamos aqui então, a partir de agora, discutir sobre tais regências. Pois bem, vamos lá então. Quando nós comentamos a respeito de regência verbal, nós pensamos basicamente na seguinte estrutura. O verbo, ele pode solicitar, e é bom lembrar que esse solicitar está ligado à ideia de solicitação sintática e solicitação semântica, mas muito mais sintática do que semântica. Sintaxe é a estrutura que as palavras têm. É como se nós misturássemos processo civil com o direito civil. Quando se fala em semântica, se fala mais no aspecto substantivo, valorativo. E quando se fala no caso específico de sintaxe, se fala no processo. Sintaxe é processo, regência é processo. Não há a menor dúvida em relação a isso. Então, em termos de regência, em termos processuais, mas também de natureza substantiva, semântica, nós temos um verbo que é chamado de verbo intransitivo, que Aurélio define como aquele que não solicita complemento. Vou repetir, é aquele que não solicita complemento. Quando alguém diz, ela peticionou, o verbo peticionar aí foi usado como verbo intransitivo. Por quê? Ele não solicitou complemento. E mais, ele não solicitou e não obteve qualquer complemento após a estrutura. Peticionou, morreu, faleceu, nasceu, e aí nós temos então um verbo intransitivo. Agora, veja que detalhe interessante. Quando nós pensamos num verbo como, por exemplo, o verbo protocolizar, que é um assunto sobre o qual nós iremos falar aqui, a diferença entre protocolizar e protocolar, é um aspecto bastante interessante. Então, o verbo protocolizar. Protocolizar algo, protocolizar é verbo transitivo direto e geralmente ele solicita um objeto direto. E aí, então, esse verbo deixou de ser quer dizer não, transitivo, passou a ser transitivo e, portanto, solicitou e teve um complemento. Agora é bom lembrar que, como processo, dê-me o fato, lhe darei o direito, o magistrado diz, em gramática é a mesma coisa. Dê-me a frase, eu lhe darei a regência. Se eu disser, ela protocolizou, ponto, o verbo é um verbo intransitivo. Por quê? Porque não recebeu qualquer complemento. Então, a intransitividade está ligada à ideia de essência ou, no caso específico, de uma estrutura incidental, que algumas gramáticas chamam de ocidental, na nossa concepção, de maneira equivocada. É incidental, uma estrutura que vem a um incidente procedimental.
Então, se houvesse um objeto direto, o verbo seria verbo transitivo direto, protocolizar algo. Mas como não há, o verbo é simplesmente intransitivo. Por quê? Porque não existe objeto direto elíptico. Essa função não consta da NGB, que é a nomenclatura gramatical brasileira. Então o verbo deixa de ser, no caso específico, verbo transitivo direto. Isso acontece também com os verbos transitivos indiretos. Gostar de, eu gosto de direito civil. O verbo é transitivo indireto. Mas se você retirar esse do direito civil, o verbo passa a ser intransitivo. Notou? Qualquer verbo pode passar a ser intransitivo, desde que você retire dele o determinado complemento que o faz ser transitivo. Ou seja, a transitividade ela é efêmera. A transitividade depende de condições de existência. A intransitividade está ligada a uma condição de existência, mas pode haver um incidente que faz com que haja essa chamada intransitividade. Então, muito cuidado em relação a isso. Há também os chamados verbos que são bitransitivos. Eles são transitivos diretos e indiretos. Um exemplo clássico, prefiro direito penal a direito constitucional. Preferir alguma coisa a outra. Preferir direito penal ao direito constitucional. Esse verbo tem um objeto direto e um objeto indireto. Quem não se lembra de Genie, aquela música belíssima do mestre Francisco Buarque de Holanda, em que ele diz: e ao dormir com um homem tão nobre, tão cheirando a brilho e a cobre, preferia amar com os bichos. Olha, nós temos o verbo preferir como verbo transitivo direto e indireto. A dormir com um homem tão nobre, tão cheirando a brilho e a cobre, objeto indireto. Preferia amar com os bichos é um objeto direto. Nos dois casos, orações subordinadas substantivas, no caso uma objetiva direta, uma objetiva indireta, mas isso é assunto para outra aula. Bem, podemos também ter o verbo transitivo direto, mas de que natureza? Um verbo transitivo direto ligado a um verbo transitivo circunstancial. Aí você diria, mas eu nunca ouvi falar nessa nomenclatura, verbo transitivo circunstancial. Hoje é a nomenclatura mais usada no Brasil, é a nomenclatura mais moderna. Por quê? Porque antigamente se pensava que um verbo como o verbo ir era um verbo intransitivo. Algumas gramáticas ainda consideram como verbo intransitivo, mas não é. Hoje, a melhor nomenclatura para isso, a doutrina moderna, diz verbo transitivo circunstancial. E por um motivo muito claro. Quando nós falamos no verbo ir, esse verbo que aí está, ele é acompanhado, sim, de um complemento. Esse complemento é circunstancial. Esse complemento não é um objeto direto ou um objeto indireto, mas ele é um adjunto adverbial. Então, quando o verbo solicita esse complemento circunstancial, por exemplo, ir ao banheiro não é simplesmente uma estrutura que faça com que o verbo seja intransitivo. Não, muito ao contrário, esse verbo tem complemento, que seria ao banheiro, e tem a natureza circunstancial. Uma diferença entre um objeto indireto e um adjunto adverbial, o que nós chamamos de termos de circunstancialização, é que todo termo de circunstancialização gera uma circunstância. Você se lembra do que vem a ser circunstância? É toda e qualquer estrutura representada por um adjunto adverbial. Se eu falar eu sair cedo, nesse caso, pode ser tempo, pode ser modo. Quando eu falo à noite geralmente é tempo. Quando, por exemplo, eu digo apressadamente está ligado à ideia de modo. Então, são várias circunstâncias, até de preço. Isso custa R$5. R$5 é um adjunto adverbial de preço, acredite, segundo o Aurélio, porque tem natureza de preço. Pode ser de finalidade, eu estudo para ser um bom advogado, e se para ser um bom advogado é a finalidade. Então, quando se trata de adjunto adverbial, preposicionado, esse termo geralmente é um termo considerado como termo de circunstancialização. Ele não é um objeto indireto. Então, se eu digo vou ao banheiro, banheiro é lugar. E, portanto, nós temos um adjunto adverbial de lugar. O verbo é transitivo circunstancial. Observe que detalhe interessante. Mas se eu falo refiro-me ao presidente da ordem, esse é o presidente da ordem, não é adjunto adverbial de nada, ele não é circunstância, nós temos no verbo referir-se um verbo transitivo indireto. Importante observar isso, mas é muito importante observar isso. Essa diferença hoje ela é fundamental. Há outros verbos bitransitivos, como, por exemplo, transitivo objetivo, que é ligado a um transitivo direto e um predicativo. E aí nós temos, por exemplo, nomear alguém, algo. Por exemplo, quando eu falo nomeei alguém, meu secretário. Esse meu secretário tem natureza adjetiva. Adjetiva no tocante à qualificação. Então ele não é, sob qualquer hipótese, um objeto indireto. Ele é o que se chama de predicativo. Lembra-se? O predicativo é aquele ligado ao chamado verbo de ligação, que hoje se chama, mais
eu diria cientificamente, de verbo predicativo. Ela é linda, o linda, tem natureza de adjetivo, de qualificação. Não de função adjetiva, mas de adjetivo em si. Se tem qualificação, especificamente esse verbo é apenas um elemento que liga o sujeito à qualificação. Então ele é chamado de verbo de ligação ou verbo predicativo. Verbo predicativo é aquele que está ligado, exatamente, que liga um sujeito ao predicativo, no caso especificamente. Pois bem, quando nós falamos a respeito desses verbos predicativos, nós costumamos decorá-los. Não sei se os senhores já perceberam isso. Ser, estar, permanecer. Não é verdade. Se eu falo eu estou em casa, esse estou não é verbo de ligação, não é verbo predicativo. Em casa é uma adjunta adverbial. Portanto, estou aí é verbo transitivo circunstancial. Mas se eu falar, por exemplo, eu estou doente, doente já virou um verbo, um predicativo e, portanto, estou é um verbo de ligação. Notem, devagar com andor, como disse. Diz o magistrado, dê-me os fatos e lhe darei o direito. Nós vamos falar, dê-me a frase e eu lhe darei a regência. A regência é algo que depende da estrutura sintática. É importante observar isso, muito importante, aliás. Cristo, por exemplo, disse, né, quando Mateus perguntou a ele o que dizer, porque as pessoas falavam mal dele, Cristo, ele disse o seguinte, Mateus, em verdade vos digo, quando perguntares quem eu sou, diga apenas que eu sou. E esse verbo é belíssimo, porque esse verbo ser não é um verbo de ligação ou predicativo, ele é um verbo intransitivo. E o verbo ser, como intransitivo, tem sentido de existir, ou seja, o que Cristo disse foi, diga apenas que eu existo. Diga apenas que eu existo, mais nada. Não me qualifique, até porque os senhores sabem que a qualificação é restrição. E os crimes, geralmente, que estão ligados à identidade de alguém, né, os crimes ligados especificamente à moral, são crimes em que geralmente há uma especificidade, chamar alguém de alguma coisa. Né? Nós sabemos isso muito bem do direito penal, não vamos entrar nesse mérito. Então, quando nós especificamos, nós colocamos um predicativo geralmente, isso faz com que haja um verbo de ligação. Há outras regências muito importantes, mas nosso assunto de hoje requer falar a respeito de dois verbos, como disse, muito importantes para o mundo jurídico. Quais são eles? Depois de falar dessas diferenças iniciais de regência. O verbo implicar e o verbo constar. Esses verbos são muito usados no mundo jurídico e até são feitos muitos questionamentos aqui a nós em relação a esses verbos. Pois bem, como é que seria o verbo constar? Algo consta do Código Penal ou algo consta no Código Penal? Disse o Aurélio, vai nos guiar a respeito. O Aurélio diz que o verbo constar pode ser um verbo transitivo circunstancial. É importante saber essa nomenclatura. Mas que ele também pode ser um verbo transitivo indireto. Por exemplo, nós temos aqui uma súmula vinculante muito importante para nós que somos advogados, que é a súmula vinculante número 14, conquista da advocacia brasileira. Diz o seguinte, é dever do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Aí eu diria o seguinte, consta desta súmula vinculante número 14 uma conquista da advocacia brasileira ou consta na súmula? Como é que seria? Bem, segundo o que é colocado aqui como verbo transitivo circunstancial, seria consta na. Na súmula seria um adjunto adverbial. De quê? De lugar. Então a súmula seria um lugar. Mas diz o Aurélio que esse verbo pode ser um verbo transitivo indireto. E, portanto, não há valor de lugar. Constar de alguma coisa, ela é o documento. Eu perguntaria, então, ao caro colega advogado, será que a súmula é um lugar ou será que a súmula seria um documento? Uma estrutura que não seria especificamente um lugar? Bem, no nosso entendimento, súmula não é lugar. Súmula está ligada especificamente, como nós sabemos, a lei em sentido amplo. Lei em sentido amplo, tem natureza normativa, essa aqui inclusive vinculante. Dessa maneira, quando nós falamos constar de, como verbo transitivo indireto, é muito mais adequado do que constar em. Agora, se eu disser, por exemplo, que consta no meu, ou constam no meu guarda-roupa, algumas roupas, algumas gravatas, olha, guarda-roupa é lugar. Algumas gravatas constam no meu guarda-roupas. Seria melhor que assim fosse. Mas, evidentemente, há autores que se utilizam do verbo constar como transitivo circunstancial, isso não é um erro.
Mas nós somos da área jurídica, muito cuidado nós temos que ter com a palavra. E o ideal não é circunstancializar o que não é circunstância. Repito, o verbo constar, melhor que seja utilizado. Nesse caso aqui, constar do Código Penal, constar da Constituição, com preposição de como verbo transitivo indireto. Não é que seja errado, essas pechas contra a gramática normativa, dizer constar em. Mas deixe isso para os adjuntos adverbiais de lugar, de fato. E o verbo implicar? Bom lembrar que o verbo implicar também causa ou implica algum problema em alguns casos. Nós temos, por exemplo, aqui a CLT, que fala especificamente numa implicação de rescisão de contrato de trabalho pelo empregador, rescisão por justa causa. E uma delas, como nós sabemos, aqui especificamente, está ligada ao abandono de emprego. Aquele que é trabalhista, advogado trabalhista, sabe perfeitamente do que vem a ser isso. Então, quando nós falamos no abandono de emprego, segundo a CLT especificamente, o abandono de emprego, no caso do artigo 482, ele implica em rescisão do contrato por justa causa? Não, ele não implica em. Ele implica algo. Implicar é verbo transitivo direto. Portanto, o abandono de emprego implica rescisão do contrato e não implica em rescisão do contrato. Espero que os colegas advogados tenham gostado da explanação a respeito da regência e principalmente dos verbos constar e implicar. Até a próxima, em que nós falaremos a respeito de outros assuntos de português jurídico.